Um pouco de ciência afasta o homem de Deus, mas muito o aproxima. Foi o que disse o cientista francês Louis Pasteur. E hoje eu gostaria de tratar do tema disciplina de filhos. Recentemente, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, também reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, teve exposto na mídia alguns sermões que falavam a respeito da liberação sexual que existe nas faculdades. Além disso, o que nos chama a atenção hoje é que um desses sermões falava a respeito da disciplina física dos filhos, que os pais devem aplicar nos filhos. E ele incentiva essa disciplina de maneira coerente com a palavra de Deus. Como cristãos, nós saímos também em defesa, não propriamente do ministro somente, mas especialmente da palavra de Deus, sabendo que ele falava ali não por sua opinião própria, mas aquilo que o cristianismo, aquilo que um verdadeiro cristão, coerente com a palavra de Deus, também defende. Então, longe do debate político, não importa quem é o presidente, não importa quem é o ministro. Se ele fala de acordo com a palavra de Deus, nós assim também defendemos, nós assim também acreditamos que devemos defender. Porque ela é a nossa regra de fé e prática. E devemos também ser avessos a todos aqueles que querem ferir a palavra de Deus. Devemos responder, ter razão da esperança que é em nós e responder àqueles que insistem em ir pelo caminho contrário à palavra de nosso Senhor. Esta discussão, há muito tempo atrás, veio à tona. Em 2014 foi criada a Lei do Menino Bernardo, que transmitou de 2010 até o ano de sua criação, em 21 de junho de 2014. Essa lei foi aprovada de maneira subjetiva, pois ela não define que tipo de agressão física causa sofrimento nos filhos e que tipo de agressão física que causa sofrimento deve ser punida juridicamente, ou aqueles agressores devem ser punidos juridicamente. A lei não define a intensidade de força ou a intensidade de trauma causado na criança quando recebe esse tipo de punição. Então, nós ainda ficamos reféns, né, como pais, ao aplicar esse tipo de disciplina nos filhos do Estado. E, ao meu ver, isto é fascismo, né? Quando o Estado ali está querendo dominar até as nossas famílias. E muitas vezes nós achamos uma lei assim boa, porque ela protege crianças, protege adolescentes de pais agressores, de pais rudes, mas ao mesmo tempo essa lei ela acaba minando a disciplina dos pais e a autoridade dos pais para com os seus filhos. Se colocarmos lei da palmada, ou lei do menino Bernardo, e procurarmos algumas imagens, você vai ver que nós vamos encontrar várias imagens de filhos afrontando os seus pais. Não filhos fisicamente, mas charges, né, de filhos afrontando seus pais. Então, charges do tipo, você me bateu e eu vou processar você. Da próxima vez que você me bater, você vai ter que falar com o meu advogado. Então são charges mostrando filhos dizendo coisas deste nível aos seus pais. Eu vi uma que dizia, fazer isto, filho, dói mais em mim do que em você. E o filho respondia assim para o pai, é isso também, pai, que o meu advogado pensa a respeito de você. Então, os pais estão cada vez mais ficando reféns do Estado. A educação dos filhos está cada vez mais refém do Estado. O Estado dita as regras pelas quais a escola deve educar os seus filhos. A ideologia a qual a escola deve aplicar aos seus alunos. E também agora está tentando ditar qual ideologia os pais devem impor aos seus filhos, minando a capacidade desses pais de disciplinarem seus filhos corretamente ou como bem entenderem. É lógico que não estamos aqui protegendo agressores, torturadores ou assassinos de crianças, mas nós queremos defender o uso da disciplina física que é bíblica e da maneira correta serve para dar sabedoria e crescimento aos nossos filhos. O livro de Provérbios é o que mais ensina a respeito disso na palavra de Deus. É o que mais praticamente ensina a respeito disso. E ele fala
da disciplina física como apenas um dos pontos que os pais devem aplicar aos seus filhos. Muitos outros pontos são aplicados, devem ser aplicados, segundo Salomão, aos seus filhos. Então, antes de falar sobre a disciplina física, Salomão, nestes provérbios de sabedoria inspirados por Deus, devemos deixar enfatizado isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a admoestação na justiça. Então, se você quer ensinar o seu filho da maneira correta, abrace a palavra de Deus, abrace também os provérbios, não só um pouco da palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus. Ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Então, o livro de Provérbios fala de vários tipos de disciplina, especialmente muitos pontos positivos de disciplina, que ensinam retidão, veracidade, honestidade, comedimento, brandura, cautela e prudência, integridade de caráter, amabilidade, bondade, pureza, busca intensa pelas coisas certas e aptidão pelo trabalho, paciência. O livro de Provérbios está cheio de atributos positivos que os pais devem ensinar para os seus filhos. Mas também, quando estes atributos não são respeitados pelos seus filhos, há também medidas negativas, como quando o pai tem que dizer: não faça isso, não toque naquilo, não vá com aquelas pessoas, não ande com tal e tal pessoa, não vá a tal lugar. Então, são aspectos negativos que o livro de Provérbios nos ensina, quando nós temos que dizer não aos nossos filhos. E estes aspectos negativos incluem o hedonismo. Os pais devem ensinar os seus filhos a não serem hedonistas. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Provérbios 27, 17. Em particular, não participar de farras, glutonarias e bebedeiras. Os pais devem ensinar isso aos seus filhos, de não participar destas coisas. A disciplina física vem quando você diz o não e o seu filho afronta a sua autoridade e vai pelo caminho contrário àquilo que você disse. Quando você ensina ao seu filho seja justo e ele não é justo, você deve aplicar a disciplina física. Quando você adverte o seu filho, não vá pelo caminho do hedonismo, da bebedice, da glutonaria, e aí ele vai por esse caminho. Quando você nega a ele um caminho e ele toma este caminho, aí sim deve haver uma punição física. Deus mesmo nos pune assim. Deus disse: não toque, não coma da árvore que está no meio do jardim. O ser humano foi lá, comeu daquela árvore e por isso foi castigado. Não só castigado por palavras da parte de Deus, mas também castigado com a morte. A palavra de Deus já advertia Adão e Eva: se você comer, no dia que você comer, certamente morrerá. Não coma, não toque, porque certamente morrerás. Então, a morte adentra no mundo como uma punição física a respeito de um pecado que cometemos diante de Deus, uma afronta que, como filhos de Deus, cometemos contra o nosso Pai. Assim também o pai deve disciplinar o seu filho pelas afrontas que ele faz com relação à sua autoridade. Ainda que ele não tenha consciência, esta disciplina deve ser aplicada. E, especialmente por isso, muitas vezes essa disciplina deve ser aplicada. Às vezes o filho não tem conhecimento ou não tem entendimento suficiente para entender que ele não pode ir a tal lugar, que ele não pode pegar em tal coisa. Por mais que você explique aquilo a ele, ele ainda não tem idade, não tem capacidade intelectual suficiente para entender que não deve tocar ou pôr o dedo, por exemplo, na tomada. Aí também deve ser aplicada uma disciplina física. Não é um espancamento, longe disso, mas um tapinha, uma sandalhada, né? Uma havaianada, como diz a história, pequena, de leve. Não vai causar mal nenhum ao seu filho e ele vai aprender muito bem a não pôr o dedo na tomada, por exemplo. E aí sim, nessas ocasiões, é que somos chamados a aplicar uma disciplina física. Não é todo o tempo estar batendo, todo o tempo estar aplicando a vara, mas ela também não deve deixar de ser usada, ela não deve ser excluída como uma opção para os pais educarem seus filhos. E uma opção sábia.
Muitos estudiosos nos nossos dias dizem que essa não é uma opção sábia. Dizem alguns, né, o seguinte, que essa é uma pedagogia nociva, é uma pedagogia violenta que vai causar traumas no seu filho, que vai ensiná-lo não a ser obediente, mas a ser alguém violento também. E isso tudo não tem base bíblica e não tem base científica alguma. Como disse no começo, um pouco de ciência afasta o homem de Deus. As pessoas que pensam assim estão afastadas de Deus porque elas adquiriram um pouco somente de ciência. Se elas tivessem adquirido muita ciência, elas veriam que a disciplina física é algo a ser levado em consideração. É algo que deve ser levado em consideração porque está na palavra de Deus. E ela é aquilo que traz sabedoria ao homem, que dá sabedoria aos servos de Deus. Então, quem não quiser aplicar a disciplina física ao seu filho, que não aplique, mas não queira pôr o dedo naqueles que o fazem. É lógico que em certos casos, em casos não de disciplina física, mas em casos de exagero, de espancamento, de morte, nós nunca colocaremos a mão por cima destas coisas, como foi no caso do menino Bernardo. Mas a disciplina física deve ser aplicada, e isto é também enfatizado nos provérbios. Eu vou ler aqui Provérbio 21, versículo 24. Devem também ensinar as crianças e os jovens a não serem nem arrogantes, nem fúteis. Quanto ao soberbo, presumido, zombador é o seu nome. Procede indignação e arrogância. Para este fim, os pais devem aplicar a disciplina adequada aos filhos. E estes filhos devem se sujeitar a esta disciplina. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso inclui a disciplina física. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Aquele que retém a vara, aquele que poupa o seu filho de uma disciplina física, a palavra de Deus está dizendo, esse pai, essa mãe odeia o seu filho. O mundo pinta isso como amor. Pinta como se disciplinar um filho sem o uso da vara fosse algo amoroso. Mas a palavra de Deus diz que isso é odioso, na verdade. Diz que um pai que age assim odeia a seu filho. Uma mãe que age assim odeia a seu filho. Então, devemos, como pais cristãos, amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. E amando essa palavra, aplicar também essa disciplina quando for necessário aos nossos filhos. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quando um filho tem a permissão para fazer aquilo que bem entende, ele causará vergonha ao seu pai, vergonha à sua mãe. Veja o que diz Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, pense nisso. A vara da disciplina não é uma vara para destruir fisicamente o seu filho, não é uma vara para espancar o seu filho, não é uma vara para deixar ele amolecido de dor, mas é uma vara para trazer sabedoria ao seu filho. Veja que o mundo diz que isso causa trauma, que isso causa aborrecimento no filho, que isso é uma pedagogia nociva para a vida do seu filho. Mas a palavra de Deus, ela diz o contrário. A palavra de Deus está dizendo que é uma vara de sabedoria. Aqueles que recebem essa vara, recebem o uso dela na sua punição, na sua disciplina, quando fazem algo de errado, estes serão homens e mulheres
sábios. Estes serão cidadãos sábios que causarão crescimento para a sociedade. O contrário disso são cidadãos mimados, cidadãos que não estão adaptados a sofrer, que choram diante de qualquer sofrimento, pessoas fracas, pessoas que não têm habilidade para lidar com o sofrimento, que caem facilmente em depressão, justamente porque não tiveram a disciplina correta por parte dos seus pais, não foram disciplinados na justiça, na bondade, na amabilidade, não foram ensinados a não ser fúteis, não foram ensinados a não ser arrogantes, não foram ensinados a não ter inveja, não foram ensinados de maneira que, ao desobedecerem tais ensinamentos, receberam ali a punição com a vara. E por causa disso, a nossa sociedade tem se degradado mais e mais e mais. Tanta sabedoria destes sábios, pedagogos, psicólogos, não cristãos que contrariam a palavra de Deus, mas que estão levando o mundo para um lugar terrível, né? Justamente por esta permissividade que o mundo abraça, né? Eu falava com a minha esposa que antigamente existiam lugares para as coisas erradas. E o povo mais antigo costumava falar a respeito de lugares profanos, por exemplo, como o Baixo Meretrício, né? Havia nas cidades um lugar do pecado ali. Isso não é bonito, isso não é agradável. Mas aqueles que desejavam fazer aquilo que é mal tinham horário para fazê-lo e tinham lugar para fazê-lo. Não que isso seja bonito, né? Isso é totalmente terrível e reprovável. Mas acontece que a nossa sociedade adotou uma permissividade tal, justamente porque não há mais disciplina. Os nossos filhos não estão sendo instruídos na palavra de Deus e também não há mais disciplina física nos lares. Isso tem reduzido cada vez mais por conta de um Estado também permissivo, que incentiva a permissividade através de leis, que impõe dificuldades aos pais de família, às mães de família, a lidarem com os seus filhos. E isso tem feito com que não haja mais lugar para estas coisas. Que as pessoas achem que todo lugar é lugar de prostituição, que todo lugar é lugar de desobediência, que todo lugar é lugar de permissividade e indisciplina. E antes aquilo que era mal e que havia um lugar para se fazer e horário, agora aquilo que é mal está exposto por todas as horas e em todo lugar da nossa sociedade. Antes, o ladrão tinha um horário para roubar à noite. Agora o ladrão não tem mais horário para roubar. Ele rouba à luz do dia. Antes, a prostituta tinha lugar e hora marcada para os seus atos libidinosos. Agora, qualquer horário, tanto faz. Antes, as pessoas, sem respeito, sem pudor, evitavam andar por tal e tal lugar. Agora, existe até curso para isso. Acredite se quiser. A permissividade na nossa sociedade chegou ao ponto de existir até curso para que haja atos libidinosos na nossa sociedade. Isto é característica de uma sociedade permissiva, indisciplinada e de famílias permissivas e que não disciplinam os seus filhos. O Estado não pode pôr o dedo neste lugar. O Estado não pode pôr o dedo na família. Nós temos que educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos manda ensiná-los na justiça, na bondade, na retidão, na amabilidade, na fidelidade a Deus. Nos manda também discipliná-los de maneira física quando eles não fazem tal e tal coisa. Então, de que lado você fica? Do lado do ministro da Educação, um homem de Deus? Esqueça a política nesse instante. Mas de que lado você fica? Ou do lado da permissividade da ONU, da permissividade que o Plano Nacional dos Direitos Humanos tem empregado, em que até bandidos que cometem crimes gravíssimos são presos no dia e soltos no outro. Que Deus te abençoe e que esta breve reflexão te faça pensar sobre estes assuntos. Grande abraço.
Para você que permaneceu conosco até agora, gostaria de fazer a indicação deste livro, Deus, Casamento e Família, de Andreas Kostenberg e David Jones. É um dos melhores livros no tratamento destas questões de relacionamentos familiares. Trata também de solteirismo, trata de relacionamento conjugal, da disciplina dos filhos, tanto a disciplina física, ele cita isso em cerca de 17 páginas, e também a disciplina que devemos dar em outras áreas da vida de nossos filhos. É um livro muito recomendado da Vida Nova e que pode trazer grande conhecimento e instrução para toda a família, especialmente as famílias cristãs. Que Deus te abençoe.